Vocês devem conhecer o desenho Caverna do Dragão. A história de 6 jovens que são enviados para outra dimensão, cheia de monstros, demônios, e tentam constantemente retornar para casa, porém nunca conseguem. Desde 1983, os seus 27 episódios foram exibidos na TV repetitivamente, deixando uma pergunta no ar. Cadê o final dessa história? Existem várias versões do final de Caverna do Dragão espalhadas pela internet, porém todas elas são mentiras criadas por fãs. Inclusive, o episódio Requiem, um roteiro criado por um dos roteiristas do desenho, que foi transformado em quadrinhos por um cartunista brasileiro. Apesar de ser uma bela história, também não é o verdadeiro e primeiro final de Caverna do Dragão. Você deve perguntar, por que este não é o verdadeiro final se foi escrito por um dos roteiristas do desenho? A resposta é simples. Existe um roteiro perdido que foi escrito bem antes do Requiem, porém foi rejeitado por ser considerado muito pesado e sombrio para o público daquela época. Caverna do Dragão foi escrito por 12 roteiristas, sendo que um deles queria revelar ao público toda a verdade sombria por trás do desenho. Mas a série foi cancelada por motivos judiciais e nenhum dos roteiros foi produzido. Muitos fãs perceberam que havia algo de errado com o Requiem e não acreditaram que este era o verdadeiro final de Caverna do Dragão. As lendas que criaram na internet sobre supostos finais de Caverna do Dragão foram nada mais, nada menos que uma reprodução de alguns poucos relatos de pessoas que tiveram acesso rapidamente ao roteiro rejeitado e perdido. Foi daí que surgiram os falsos finais de Caverna do Dragão divulgados na web. Bem, este mistério com mais de 30 anos se encerra agora. Apresentamos a vocês o roteiro original, o episódio perdido, que não seria exatamente um final de Caverna do Dragão, mas que deixaria uma brecha para uma próxima temporada que assustaria muita gente. Tivemos acesso a esse roteiro misterioso e revelaremos o verdadeiro episódio perdido que faz Requiem parecer uma história de bebê. Vocês estão prontos? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Hades Revelation, o final de Caverna do Dragão. Sim, esse lugar é atormentador. Hank, Diana, Eric, Preston e Bob já não suportam mais viver neste terrível mundo. Um certo dia eles perceberam que estavam sendo seguidos e vigiados pelo informante do Vingador, o Demônio das Sombras. Preston, que já havia evoluído um pouco mais em sua magia, consegue fazer um feitiço que aprisiona o escravo do Vingador. Após prender o Demônio das Sombras, eles decidem retornar e buscar pela saída do mundo obscuro. Quando de repente o Demônio das Sombras implora pela sua liberdade, alegando saber uma possível saída daquela dimensão de horrores. A princípio, os jovens não acreditam no Demônio das Sombras, mas seus argumentos são convincentes quando ele diz que não deseja mais ser escravo do Vingador. Ele diz que apenas 3 personagens desta trama conhecem e sabem a verdade sobre este reino sombrio: Mestre dos Magos, Vingador e Karina, a sua irmã. Somente eles sabem os meios para sair deste mundo tenebroso, já que as instruções do Mestre dos Magos sempre os levaram ao fracasso e o Vingador não colaboraria com eles. A única alternativa seria procurar Karina, que possui em seu castelo um livro mágico que revela todas as verdades que alguém precisa saber: o livro de Hades. O Demônio das Sombras afirma que o Vingador está procurando este livro, pois descobriu que nele contém o segredo para derrotar Mestre dos Magos e o dragão Tiamat. Este livro também poderia revelar algum portal de volta para casa e tirar os 6 jovens de uma vez por todas daquela dimensão do medo. O Demônio das Sombras revela também que o Vingador o transformou no espírito sinistro que ele é.
O demônio das sombras foi uma pessoa comum no passado e deseja voltar à sua forma humana e acredita que este livro também poderá ajudá-lo. Os garotos acreditam nas palavras do demônio das sombras, que prometeu ajudá-los a chegar no castelo de Karina e presto o liberta da prisão mágica. No caminho para o castelo, eles enfrentam muitos perigos, mas conseguem prevalecer e continuar a sua jornada em busca da liberdade. Ao chegar no castelo, Karina os recebe e diz que o livro de Hades é perigoso, pois revela verdades que nem todos estão preparados para ouvir. Mesmo assim, os jovens insistem para ver o livro, pois acreditam que a única verdade que eles precisam saber é o caminho de volta para casa. Os jovens se aproximam do livro e o abrem. Neste momento, o mestre dos magos aparece e diz que o livro de Hades não pode ser aberto e tenta impedi-los de conhecer o seu conteúdo. Mas a magia do livro não permite a entrada do mestre dos magos na sala onde o mesmo se encontra. O Vingador aparece também, querendo se apossar do livro, mas também é detido pela sua forte magia. Mestre dos magos e o Vingador travam uma terrível batalha, enquanto os garotos estão na sala com o livro de Hades. Eles não entendem porque o mestre dos magos foi impedido de entrar na sala e se aproximar do livro. O livro de Hades revela toda a verdade que os jovens precisam saber e os leva para uma viagem no tempo, mostrando o passado de Mestre dos Magos, Vingador e Karina. O personagem que você conhece como Mestre dos Magos era um feiticeiro que viveu no século V em nosso mundo real, ao lado dos seus dois filhos. Mestre dos Magos era alguém ganancioso, sedento de poder, chamado Orion, capaz das piores atrocidades para conseguir os seus objetivos. Com o intuito de se tornar o maior mago do mundo, fez contato com a força das trevas, que se manifestara a ele na forma de um demônio chamado Moon, o Senhor da Escuridão. A entidade diz que para fazer um pacto com o Senhor das Trevas era preciso um grande sacrifício de sangue. Então Moon pede a Orion os seus dois filhos e em troca lhe daria poderes inimagináveis e um reino para governar. Orion, mestre dos magos, cego pela ganância de poder, engana seus dois filhos com uma poção mágica que os faz dormir e os leva para o altar de Moon para sacrificá-los ao demônio. Após o sacrifício, Orion recebe do demônio os poderes prometidos e se torna o mestre dos magos. Moon entrega a ele as chaves do purgatório e o constitui como guardião e rei deste lugar sombrio, onde cuidaria para que as almas que fossem para lá jamais conseguissem sair. Orion, além de se tornar o mestre dos magos, recebeu o poder de se transformar em uma das criaturas mais temidas do purgatório, Tiamat, o dragão. Sim, mestre dos magos e o dragão Tiamat são a mesma pessoa. As almas dos seus dois filhos foram para o purgatório, pois o mestre dos magos tinha o intuito de governar com ele o mundo sombrio das almas perdidas. Porém, um dos seus filhos se revolta e levanta-se contra seu pai, que o sacrificaram para um demônio em troca de poderes, e jura vingança contra o mestre dos magos. Assim surge o Vingador. O Vingador luta contra o seu pai e quase o vence quando é impedido por sua irmã Karina. Mestre dos magos, por sua vez, desaparece. O Vingador, revoltado com a atitude da irmã, a aprisiona com magia e volta para tentar a sua vingança. Transforma almas em monstros e demônios para exterminar o Mestre dos Magos e se tornar o Rei do Purgatório. O Demônio das Sombras é uma dessas almas escravizadas pelo Vingador. Desde então, esta batalha é travada há séculos incontáveis em um mundo onde não se pode contar o tempo, afinal eles estão na eternidade. Então, é revelado aos jovens guerreiros que eles morreram naquele carrinho. Sim, eles estão mortos. Mas por que eles foram parar no purgatório? Em sua vida terrena, cada um deles foi um reflexo da maldade humana. Hank era um jovem rebelde, usuário de drogas, membro de uma gangue que aterrorizava seu bairro. Diana carregava um ódio terrível pelos seus pais, desde quando descobriu sozinha que foi adotada. Ela nunca os perdoou. Preston
era um nerd que desejava fazer pacto com o diabo. Lia vários livros sobre magia negra e fez alguns rituais matando pequenos animais. Eric, filho de um casal milionário e como todo playboy, só queria saber de curtição e festas. A luxúria e a falta de humildade foram seus piores pecados. Sheila e Bob, os dois irmãos que nunca foram bons filhos aos seus pais, arrogantes, presunçosos, desobedientes e ingratos. Além disso, todos eles são cúmplices da morte acidental de uma garota chamada Uni, uma jovem de 12 anos que fazia parte desta turma e era apaixonada por Bob. Morreu durante uma brincadeira de mau gosto realizada na casa do Eric. Para pagar este terrível pecado, o mestre dos magos transformou a alma dela no pequeno unicórnio que aprisiona o jovem Bob sentimentalmente e os impede quase todas as vezes de saírem daquele mundo. Ao se lembrarem de todos esses fatos, os jovens sentem grande remorso por todo o mal que praticaram na Terra. Todas as almas que vão para o purgatório nunca descobrem que morreram e estão vagando pelo mundo dos mortos, a não ser que o livro de Hades os revele. O livro também nos mostra como derrotar o mestre dos magos de uma vez por todas. Um feitiço poderoso, aliado ao poder das suas armas com as magias de Vingador e Karina. Ao descobrirem que foram enganados o tempo todo pelo mestre dos magos, eles decidem lutar contra ele, enquanto Presto e Karina fazem o feitiço na sala do livro. Eles contam ao Vingador que descobriram toda a verdade e se aliam a ele nesta batalha. Neste momento, o mestre dos magos se transforma no terrível e invencível guardião do purgatório, o dragão Tiamat. A luta é tensa, o dragão é muito poderoso, e eles vão ganhando tempo até o feitiço ficar pronto. Presto está apavorado e não muito confiante, enquanto Karina pega os ingredientes para a elaboração do feitiço. A batalha contra o mestre dos magos em forma de dragão está quase perdida, e eles gritam pedindo a Presto e Karina que terminem logo o feitiço. Sem ter certeza de que o feitiço está totalmente correto, Presto e Karina lançam as palavras mágicas que geram um grande raio de luz e fortalece as almas dos jovens guerreiros e o poder do Vingador. Eles canalizam todo o poder das suas armas, das magias e dos feitiços contra Tiamat, que é derrotado, sendo enviado para o mais profundo inferno. Com o mestre dos magos banido do purgatório, o Vingador agora é o novo imperador das almas perdidas. Sentindo que tinha uma dívida com os jovens, ele abre o portal para que eles saiam do purgatório e possam reencarnar novamente na Terra. Todos entram no portal, menos um, o pequeno Bob. Seus amigos se desesperam e o chamam. Sheila começa a gritar pelo seu irmão, mas a força do portal vai sugando todos eles para saírem do purgatório. Bob decide ficar, pois Uni jamais poderá sair do purgatório, pois somente a magia do mestre dos magos poderia reverter o feitiço e transformá-la em uma garota normal novamente. O portal se fecha e Bob fica no purgatório ao lado de Uni para procurar alguma forma de libertar a sua amiga. Seus amigos e sua irmã reencarnam, enquanto Bob permanece no purgatório e cresce como um valente guerreiro. Será que um dia ele vai conseguir sair do purgatório e libertar Uni? Fica a critério da sua imaginação. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e entre para a minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.